E gravando. Manos, seguinte, tá? Eu vou estar reagindo aqui então nesse vídeo aqui do Cruz e do Gunley. Cara, parece que tem um momento ali que o Cruz fala pro Gunley ir no psicólogo e tal, né? Vi algumas partes do vídeo já, obviamente, pra mim ter uma ideia de como que eu posso estar comentando também e se tiver algum comentário a mais pra acrescentar ali, pra enriquecer o conteúdo, né? E como sempre tentando extrair o máximo de informações aqui, né? Do que é relevante pra gente, que a gente pode estar utilizando na prática, né? Para você que não me conhece, meu nome é Lucas. Qualquer coisa lá, chama lá no Instagram. É Lu Rocha Sirius, tá bom? Vai ficar na descrição também, de qualquer forma. E mais pra frente também eu vou estar gravando outro vídeo que é sobre mecanotransdução. E vai ser referente a uma pergunta que eu fiz na aristocracia com, com Samuel Meller, o Aiello, o Garim. Eu lancei uma pergunta lá muito interessante sobre o que o iniciante tem que o avançado acaba perdendo ao longo do tempo, né? E qual que seria o destino final, assim, tipo, de quem treina com alta intensidade, né? Porque a ideia é que você sempre esteja em uma sobrecarga progressiva, né? Mas depois eu vou estar comentando melhor sobre isso, né? E vamos estar reagindo aqui então, né? Ver o que eles vão estar falando aqui nessa resenha, se dá pra extrair alguma coisa ou não. Ó, já sou inscrito aqui também já há bastante tempo, beleza? Então tá tranquilo. Supondo, não vai competir, foda-se, você vai treinar só por treinar. Eu não ia treinar glúteo posterior, ia fazer um a cada não sei quanto tempo, ia treinar braço pra caralho, muito braço, muito braço. Também já, o Cruz não pode saber, mas a gente tá treinando bem esse Zeke aqui, vamos lá fazer a pose. Pular um pouquinho aqui, vamos ver. E esse treinão que vai rolar com as lendas aqui da Darkness. Eu vim aqui pra assistir os caras, mano. Obrigado. Bebezinho que tá, ó. Porra, sabia. Quem acompanha o cara nas redes sociais aí tá vendo que tá encaixando o físico, perninha cortando ali, pá, fatiadinho, ABS aparente. É isso aí, família. Você era mais soltinho. É Comunicação. da resenha, pai. Bom, aqui eu vou estar pulando algumas partes, né? Porque eu quero estar dando uma olhada no treino, também dar uma olhada nos comentários também e tal. Aqui, ó, a cara de bombom. Pode beijar? Eu lembro até hoje quando lá Que isso, cara? Como assim, bicho? da mão do hambúrguer, lembra? A mão do Que ele, hambúrguer. Mano. que ele chegou e falou assim, não, agora você vai comer essa porra. Depois de ter amassado o hambúrguer, tinha nem lavado a mão do treino, irmão. O cara tinha acabado de treinar. Mas foi você ou foi o Magrão? Foi o Magrão, irmão. O Magrão Eu? foi o fresco. E é porque ele tem que usar a mão pro sabonete, tá ligado? Não, Não, selva. água, não sei, irmão. Não, tem uma história que você falou pra mim uma vez. Opa. Que você... o cara cortou... Seu treinador tinha cortado Pô, ele tudo de água. cortou o banho, ele cortou escovar os dentes e só água destilada. É real, 3 Aí, ó, agora começa. dias. Mas por que banho? Porque ele falava que a água do chuveiro tinha sal e ia deixar retido. Caraca, bicho. Os caras ficavam sem tomar banho, mano, por causa de sódio, mano. Caraca. Sabe o que isso me lembra também, cara? Lembra aquela história também de que o cara, quando ia pra balada no fim de semana, ele treinava, fazia aquele treino FST7 pra dar aquele pump, né? Porque na época acreditava que pump era sinônimo de resultado, né? Beleza? E você não podia tomar banho. Porque senão, se você entra debaixo do chuveiro, o músculo murcha, entendeu? Tipo, você perde os resultados ali, você perde os ganhos. Aí o cara treinava, aí passava só uma toalhinha, trocava de roupa e já ia pra balada. Cara, você tá maluco. Isso daqui pra mim é novidade, cara. Isso aqui pra mim é novidade. Caralho, quem... Você ficou Pode- quantos pode dias falar sem quem tomar é? banho? Foi o Juarez Gomes. Esse aí... Meu Deus. Você Esse ficou é o modo quantos dias sem disco, tomar banho? encararia? 3 dias sem Finalização tomar banho? Porra, acho que o menor dos problemas... Se o cara tira o banho é porque é o menor dos problemas. Fico imaginando como é que tava a dieta, filho. Era o frango 3 vezes cozido, aí você apertava bem, você jogava na forma e jogava no forno ainda. Ficava bem seco. Nossa. E era isso aí, tá? Não tinha saladinha. Sem água. Não, sem água. Imagina o chiclete que fica.
Eu lembro que eu tomei 500 ml de água, e aí eu fiz 1 hora de sauna e mais 2 dias sem água daí. Cara, assim, eu vejo muito pessoal também fazendo alguns comentários assim, descendo a lenha em cima do Cruz, sabe? Tipo, essa pegada mais old school e tal. Nossa, a dieta tinha que ser regrada porque você tá nutrindo o seu corpo, você não tá procurando satisfazer o seu paladar e tal. Cara, tipo assim, no- a gente tem que tomar um pouco de cuidado, cara, pra gente não tá confundindo as coisas com a questão da ignorância, entendeu? Porque lembra que tudo, cara, é uma jornada. Cada um tem a sua, entendeu? O Cruz, ele vem de uma escola, cara, da mesma do Júlio Balestrin, cara. Então, tipo assim, o cara cuspia areia, fazia o que tinha que ser feito, o cara consumia 1 quilo de arroz por dia, entendeu? No Booking. Arroz pesado cru, ainda por cima, que dá muito mais ainda. E, cara, por refeição, café da manhã, arroz, na hora que vai dormir, arroz, entendeu? Então, assim, eu vejo muito essa questão, assim, do pessoal olhar para alguns vídeos, olhar para essas coisas e enxergar como uma fonte de motivação, entendeu? E se você for analisar, é realmente, cara, algo de tá se inspirando, assim, caraca, o cara tem uma rotina disciplinada, o cara ele faz o que tem que ser feito, mesmo que ele esteja ali cansado, num dos piores dias, o cara vai lá, o cara faz um treino extremamente forte, angustiante, e faz uma dieta, assim, com pouquíssimo sal, sabe? Tudo bem, cara. Mas, tipo assim, lembra, cara, que isso também não é à toa que o Cruz ele é conhecido como um dos caras mais condicionados. Assim, o cara é uma máquina. É simplesmente assustador as fotos que ele posta. Então, assim, uma coisa que assim, é fato, cara. Você não pode dizer que não dá resultado. E como é que tu arrumava sauna? Aí é um aí corta, né? Porque Mas uma zona, né? Tá entendendo? Mas pior é que, mano, eu já ouvi várias histórias de, tipo, o coach tem que passar sauna, não tem sauna. Só tem zona aí. E aí o que a gente fazia? O movimento começava às 6 da tarde. Mano, eu não entendi essa porra não, cara. A gente chegava às 4, que era o horário que as mulheres não estavam, né? E até porque os grandes vereadores, os políticos iam lá às 6, né? Então a gente era enxutado da parada, tá ligado? Mas dava só bodybuilder 4 da tarde, entendeu? A gente deixava o carro no fundo, porque era numa rua muito movimentada, né? E pra tu explicar pra tua mulher o ambiente que você ia. Mas assim, eu acho que porque tem um cara muito É o que eu tô pensando que é. tranquilo, Cruz. Não, claro, mas é que você tá Não, num mas lugar é onde é um da negócio. Eu tô ligado. É que assim, o Cruz é um dos caras mais tranquilos que eu já vi na minha vida, assim, dessas paradas. O Cruz é um cara família, irmão. Isso aí tem que ser dito. Tipo assim, é bizarro mesmo. Eu acho que. É porque eu acho que é um bagulho tão de boa, eu vejo. Mano, eu nunca vi uma vez você, ou enfim, a tua esposa, vocês brigando. Nada. Tipo, avançar um pouquinho você aqui. ter Fica ursinho, fica ursinho. Eu queria ter um resquício, entendeu? Já deu um Já avisou o tio da cantina lá? da Mas negociação qual lá. que é o. Não, vai. Ali é brabo, mano. Ele abriu o direct assim e falou, mano, essa guria deve ter uns 20. Ele não era pra frente, agora ele é. Quem vai propício pra dar queda de cabelo? Esse aqui deixa a libido baixo. Tipo, tu tem que escolher. Isso aqui ferra. Ele é muito louco, porque eu tava tentando. Aqui, ó. Esse aqui é onde que é a parte da interação ali, né? Vamos dar uma olhada. Né? É Suco de difícil, né? maracujá. Mas assim, e é muito louco, porque eu tava tentando falando isso no CF. Tipo, quando entra as paradas, você tem que escolher o que vai te dar qual colateral. Porque, por exemplo, esse aqui vai dar. É mais propício pra dar queda de cabelo. Esse aqui deixa a libido baixa. Tipo, tu tem que escolher. Isso aqui ferra a cabeça. Mano, você tem que escolher o que você vai sofrer, mano. É mó doideira. Você tá Cada preferindo corpo é qual diferente, agora? né, mano? Cada. Mas, cara, tem umas paradas que. Cara, isso daqui que ele já tá falando aqui, só pra dando um pouco mais de contexto, é mais pelo uso dos recursos ergogênicos, né? O que acontece? É uma experiência muito individual, cara. Dependendo do produto que você usa, o seu estilo de vida, tá?
tudo isso vai influenciar. Por quê? Tem a questão da trembolona também. Não sei se eu posso estar falando também, né? Qualquer coisa eu dou uma editada também, eu sou editor, foda-se. É, mas tem a trembo, né, cara? Que é mais conhecida aí porque todo mundo fala que deixa o cara mais nervoso, fica mais agressivo e tal. E ela tem um colateral, cara, que é irreversível, né? Que ela causa uma neurodegeneração, mano. Tipo, é literalmente morte celular, morte cerebral, entendeu? Então, assim, é um colateral muito forte comparado com os resultados que ela te favorece, a aparência. Tipo assim, em quesito de estética, de performance, cara, ela é, tipo, ela é o suprassumo da, dos hormônios, entendeu? Só que, assim, o risco, o preço que você paga, cara, é muito alto, entendeu? E o que, que acontece, bicho? Quando eu falo da questão do estilo de vida, por exemplo, existem drogas que são muito emotivas. A maioria costuma ser, né? Aí o pessoal geralmente costuma fazer um pouco de piada em relação a isso, entendeu? Tipo, caraca, é emotivo e tal, o cara fica meio lelé das ideias, não sei o quê. Cara, analisa com calma, porque isso não é um passeio no parque, entendeu? Eh, Quando você tem um histórico de você ser uma pessoa mais agressiva, por exemplo, alguém que nasceu num ambiente mais caótico, teve problema familiar, enfim, vai seguindo a vida. Em algum momento você acaba fazendo uma utilização de alguma substância que agrava mais ainda, potencializa mais ainda aquilo que você já é. Cara, o resultado disso, cara, não é nada bom, entendeu? Porque isso vai afetar completamente as suas relações interpessoais, vai afetar o seu relacionamento com sua família, com seus amigos. Eh, eu lembro também, assim, agora só puxando na memória, teve um vídeo, cara, do Sebum, que até viralizou. Um fã chegou ali pra estar tirando uma foto e tal, e parece que teve uma hora lá que o fã pede pra ele fazer tipo assim, sabe? Tipo, subir, levantar o braço assim, e o Sebum ele tava com capuz assim, já tava em pré-contest ali, né? Últimos dias, e ele simplesmente pega e fala, não, sabe? Tipo, seco, entendeu? E daí viralizou, tipo, nossa, o cara é arrogante e tal. Não, cara, não é, mano. Tipo, você vê o cara gravando os vídeos, o cara trocando ideia com o pessoal, é uma resenha. Só que na hora que tá na preparação, é muita coisa envolvida, entendeu? E não só no caso dos atletas, mas pessoas comuns também. Que acaba não tendo muita noção disso, né? Então, cara, é, quando você usa algo também que. E também isso vale não só pra quem é mais agressivo, né? Mas pra quem já tem algumas tendências à depressão, ou até mesmo você acabar cometendo um ato, né? Um suicídio, né? Eu vou estar censurando também essa parte. Não sei se eu posso comentar no YouTube, mas enfim. E, cara, então assim, pra quem quer competir, cara, tem que tomar muito cuidado, cara, porque isso afeta em todas as áreas da nossa vida. Tem a questão da libido também, então é muito individual a experiência, tem a questão da calvície também. E fora os colaterais, cara, na parte interna, do que a gente não vê, que é pior ainda. Então você vai ter hipertrofia de certos órgãos que não deveriam estar crescendo, né? Ah, e a maioria das pessoas que fazem uso, elas não. Você pode ter certeza que por mais que ela se torne alguém mais disciplinado, alguém mais aderente ao treino, cara, tipo assim, como que eu posso dizer? Sempre vai ter alguma coisa ali que vai estar sendo negligenciada, porque a tendência do ser humano é sempre falhar. E quando você olha um atleta de ponta, com um monte de recursos que ele tem, e ele ainda erra, é porque é muito difícil. Você pode ter certeza que uma pessoa que trabalha numa escala de 6-1, de segunda a sábado, eh, vai na academia, tem faculdade, é pai ou mora com os pais, não sei. Você pode ter certeza, cara, que vai. Nossa, cara, vai ficar bem complicado. Então, pra quem quer competir, cara, melhor coisa assim, ou você começa a ter uma experiência primeiro.
eu sempre aconselho esse caminho, mas é porque é muito relativo também, porque quando você começa a fazer o uso recreativo das substâncias, né, dos hormônios sintéticos, o que que acontece? Você acelera mais no tempo, né, e quando você tá natural, você tá perdendo tempo. Eu acredito que nada é aleatório, nada que acontece em nossas vidas não é desperdício de tempo, tem alguma coisa por trás, é só você saber interpretar, entendeu? Mas eu acredito que se o cara ficasse pelo menos 1 ano e meio, 2 anos treinando natural e até com a intenção de competir, ele aprendendo a treinar, que é a parte mais importante, na hora que ele começa a fazer uso de recursos ergogênicos, ele potencializa mais ainda. Então, assim, cara, ele não perde nada, entende? É constância, é tempo. Que são meio que unânimes, assim, tipo, pelo menos o que eu vi, por exemplo, falando de Deca, a maioria fala que cabeça fica meio ruim, libido ruim, não deu outra. Tipo assim, quando foi 4 semanas pra eu tirar, assim, porque não me dei bem. E aí, tipo, tem gente que usa uma parada, o cabelo cai. Claro, tem gente que, porra, é imune. Os exames do Cruz. O cabelinho aqui tá... Não, o cabelo tá de boa, Não, acho que cabelo ele não vai ter, eu acho, né? Não. É aquele cara que é Cabeludo. o exemplo, né? É o Ryan exemplo. Terry. O cara tem que cuidar com a acne, entendeu? O libido, cabeça, entendeu? Você tem que saber bem na grande da verdade o que cada uma pode causar e você ver, assim, botar no papel o que você consegue mais controlar, entendeu? Porque isso é um esporte que, tipo, qualquer opção vai ter algum dano, entendeu? Não só, tipo, de saúde, entendeu? Mas principalmente psicologicamente, mental. Então o cara tem que saber bem onde ele tá pisando, que não é piada quando você lê lá e diz assim, treino vai afetar tua cabeça, mente vai afetar tua cabeça, realmente. Só cortando aqui antes, só cortando o Cruz aqui, cara, eu vejo muito também o seguinte, o pessoal, olhando esses vídeos de motivação e tal, eles meio que espelham esse aspecto de você ser uma pessoa mais fria, alguém mais fechado, fazendo uso de hormônio também. A pessoa se torna mais agressiva também e acaba. Existe uma romantização em cima disso, um endeusamento, entendeu? É um comportamento, cara, que, assim, não vejo muito o pessoal comentando, né? E eu acho que aqui nessa parte aqui agora, o Cruzeiro vai comentar algo muito interessante sobre. Passou a moto. Ele vai estar comentando uma coisa muito importante que é da parte de terapia, entendeu? Eu acho que é nesse pedaço aqui que eu acabei assistindo um pouquinho, mas vamos lá. Afeta, e muitas vezes se o cara não tem nem isso, o cara começa a ver que ele começa a mudar, mas nem entende. Sim. O cara acha que é porque ele tá passando fome, entendeu? E na grande da verdade não, porque essas coisas só potencializam o que tem dentro de você. Se você é um cara que você tem alguns traumas, aquilo ali vai piorar, entendeu? Então você tem que ter muito cuidado com a escolha, né? Você já fez psicólogo? Não acredito em psicólogo. Não. Eu imaginava. Psicologia, mano. Eu imaginava. É como eu digo, tem a sua função, entendeu? Ajuda muito, mas pra mim não serve, entendeu? Mas você nunca chegou nem a testar? Eu já testei na seleção, a própria Integral Médica já teve psicólogo, a gente já sentou, já conversou, entendeu? Eu olhei pra mulher e falei assim, valeu? A mulher que vai precisar de um psicólogo. Tem quantos quilos? Tem shape. Se a psicóloga tiver shape. Não, a mulher vai sair e vai precisar de um psicólogo, tá ligado? Depois de terapia com muito Cruz. Importante, entendeu? Tanto é que eu solicitei pro Eric para que tenha dentro da empresa para acompanhar os atletas, entendeu? Que eu sou uma pessoa, entendeu? Mas tem outras pessoas que elas têm necessidade. Vocês nunca vão ver eu reclamando, minha vida tá difícil, eu tô triste, eu tô amargurado, tô passando por dificuldade. Tem pessoas que vocês mesmos já devem ter vivenciado, da pessoa encostar do lado de vocês e começar a desabafar, entendeu? Então é legal você ter uma pessoa que te escute, mesmo que ela não fale nada. Eu não sinto essa necessidade, entendeu? Ô, Benedete, já fez psicólogo? Faz? Já fiz. Hoje eu não faço mais, mas eu já tive uns momentos que eu precisei muito, mano. Cruz. Psicólogo virou Cruz. Não, o Cruz ele é psicólogo de todo mundo aqui. Aí ele é assim, ele escuta o problema e fala assim, é foda, mano. É foda. Não mais. Vocês podem dizer assim, o Cruz é duro, o Cruz é rígido, o Cruz é não sei o quê. Mas tipo assim, o Gabriel ele teve uma puta evolução, não só do físico, mas quanto mental. Como eu também agradeci meu primeiro treinador, que o cara era totalmente carrasco, entendeu? Se eu tenho o condicionamento que eu tenho 10 anos nesse esporte,
é graças a tudo que eu passei pelo cara. Porque o cara, tipo assim, eu posso isso? Não, você vai pelo caminho mais difícil. Você poderia ir pelo caminho mais fácil. Como ele também, eu poderia deixar ele no caminho mais fácil, mas eu botei ele no caminho mais difícil. Pra ver o quanto que ele ia, o quanto ele quer e o quanto ele ia suportar. Isso daqui que o Cruz tá falando, cara, entra muito aquilo que eu falei também agora há pouco, né? Da escola que ele vem, entendeu? Então, assim, por isso que eu sempre falo, cara, que você tem que tomar muito cuidado com as críticas também. Ah, porque a gente sabe que tem a questão da dieta flexível, você consegue flexibilizar as calorias, você consegue deixar até mesmo mais. Qual que é a palavra? Palatável, não sei nem se essa palavra existe, mas ah, nosso paladar e tal, a questão dos alimentos. Cara, tudo bem, beleza. Mas lembra, cara, que é o seguinte, ah, quando você é forjado, cara, de uma forma assim, cara, assim, a dificuldade ela ensina muito, entendeu? Isso vale não só pra questão de treino, dieta, o quanto que tá sendo restrito, né? Mas eu também tô falando, cara, de uma questão, assim, da vida mesmo, entendeu? Porque a dificuldade, ela ensina muito mais do que o sucesso. Mas quando o cara tem essa mentalidade de soldado, você pode ter certeza que ele vai carregar isso pro resto da vida. Isso vai afetar todas as áreas da vida dele. Então ele vai se tornar uma pessoa extremamente resiliente, entendeu? Cara, então assim, é um valor, cara, que tipo assim, por mais que exista outros caminhos, sempre vai ter outros caminhos pra você estar chegando, talvez no resultado parecido, igual ou às vezes até melhor, não sei. Mas a questão é, cada um vai te ensinar, vai ter uma experiência, vai ter um contato que vai estar te ensinando alguma coisa, entendeu? Então, eu lembro que quando eu era mais novo, eu assistia os vídeos do Cruz, assistia o vídeo do Sardinha também, tudo aquele compilado de motivacional. Cara, era muito zica, mano. Você tá louco. Por que a perna dele tá cortando esse off agora? Porque o cara passou pelo inferno, entendeu? Retatrotida. Chegou forte aqui, todo mundo quer tomar. Mas se eu fosse coach e tivesse atleta amador, não passaria, mano. Porque, tipo, o cara tem que passar pelo deserto, saber como funciona a preparação de verdade. Tá Esse ligado? é o bodybuild, saber o que é a disso, raiz né? do bodybuilding, tá ligado? Passar pelo deserto. Se o cara nunca passou pelo deserto e já começou a jogar recurso ali porque o cara não quer sofrer, mano, onde ele vai amadurecer e aprender, tá ligado? Sobre isso. Aprender a passar pelos desafios e dificuldade. Coisa que o nego não fala da retratutida, mas a fome é um sinal muito importante, tá ligado? Então, tipo assim, se você joga um carbo, o cara fica com mais fome, significa que o metabolismo dele tá de uma forma. Se você joga carbo, ele já fica saciado, já é outra parada. Então, até pro coach é difícil, porque o cara vai ficar enjoado o tempo todo, tá ligado? O Pacho sempre perguntava pra mim, como é que tá a sede e a fome? Aí como é que eu vou saber dizer, sendo que eu tô tomando bagulho que... Bom, chega de papo. Treinão, Agora é hora treinão. de... Vamos pra nossa terapia, vamos pra nossa terapia. Vamos fazer sessão de terapia. Bom, aqui agora vai ser a questão do treino, né? É porque assim, família, eu Vou dar uma gosto de- avançada aqui só pra eu ver o sou que um eles cara fizeram. que, além, supondo, 7. 4, 5, 6, 7. Ok. Cara, isso daqui foi, tipo assim, eu vendo agora ele fazendo essa elevação lateral na máquina com essas parciais aqui, acho que vai fazer mais uma, não vai? Não. Foi só aqui, vamos ver. O que que acontece? Lembro muito que eu já cheguei a fazer, cara, aquela pirâmide crescente, pirâmide decrescente, que você utilizava uma cacetada de halter. Nossa, eram uns 4, 5 par de halter, cara, que você separava assim e ficava fazendo elevação lateral. Você começava do mais leve, ia pro mais pesado, e depois do mais pesado pro mais leve. Cara, era um superset monstruoso. Assim, a questão é, cara, não tá errado, entendeu? Porque você tá utilizando também as parciais, trabalhando sempre ali com uma alta percepção subjetiva de esforço também, né? O resultado vem, entende? Independente, porque é uma adaptação da célula, isso vai acontecer em qualquer treino que você fizer. Então eu vou até também mais pra frente falar a respeito disso. Que assim, cara, não existe um treino que é certo ou errado.
não existe um treino que é para hipertrofia, porque a hipertrofia ela é uma consequência de um aglomerado de muitas coisas, de muitas áreas, muitos fatores que vão estar envolvidos. Alimentação, o descanso, a sua responsividade biológica, entendeu? Então, tipo assim, é, você pode, tudo, cara, tudo é hipertrofia, entendeu? Tudo. Você vai fazer é, uma bicicleta, você vai hipertrofiar. Você vai fazer uma caminhada, você vai fazer um drop set, um cluster, você vai fazer, sei lá, um superset. Qualquer método que você utilizar, você vai trabalhar com alta intensidade, baixa intensidade. É, e claro que tudo tem algumas coisas que vão potencializar para mais e outras que vão potencializar para menos, né? Não é à toa que a ciência está aí para isso. Então, dentro do que a gente já tem hoje, que a gente pode concluir é o seguinte: o princípio da sobrecarga progressiva, esse é o primeiro dos pilares que isso é, tem que permanecer no seu treino durante muito tempo. Você tem que progredir, independente se é com peso, se é com série, se é com repetição, entendeu? Ah, tem a questão também da zona de repetição, que é a intensidade. Muitos estudos aí também já apontam que por volta de 10 repetições ali por mão, vamos trabalhar com percentual, que é mais fácil. De 80% de um RM, por exemplo, você já tem ganhos satisfatórios também. Geralmente, quando você olha nessas tabelas que aparecem na internet, é, 80% equivale a mais ou menos 10 repetições. Então, por isso que eu tô falando dessa forma. Tem intensidades maiores também que geram ganho de hipertrofia e não só de força. Então, o cara que trabalha com 4 a 6 ou de 2 a 4 máximas, ou às vezes faz progressões na reserva também, porque quem trabalha com alta intensidade também pode se dar o luxo de deixar uma repetição na reserva. Às vezes não é assim, a questão da falha também é um negócio que tem que ser conversado com calma, nem sempre é necessário você chegar nela para você estar estimulando a célula, entendeu? Eu vou estar falando tudo isso no outro vídeo também. Mas são coisas que nós temos hoje, que é confirmado que a gente pode estar batendo martelo com tranquilidade. Então, assim, vendo o treino, cara, a gente vê que, tipo assim, não tá errado. É uma metodologia que funciona. O Gunley, ele gosta de treinar com essa percepção maior, entendeu? Eu também gosto de quando tem aquela dor tardia no treino, então aquela queimação, cara, querendo ou não, tem um pouco de prazer na dor. Ela gera esse efeito psicológico, entendeu? Deixa eu dar uma acelerada no vídeo também para não ficar muito longo. Eu vou pôr no 2. Essas máquinas, cara, espetaculares. Acontecer nessa viagem. Tô descobrindo agora. Você vai pra Bolívia? Ah, tá, verdade. Bolívia. Ele não sabe ainda, mas eu vou treinar ele no workshop lá. Let's go. É quando que é a Bolívia? 22 de novembro. Aqui os caras estão falando de viagem. E assim, cara, falando a respeito das parciais também, eu vejo muito que tem aquele estudo, né, que é feito com a panturrilha, né? Quando você faz com um movimento mais alongado e depois você começa a trabalhar a parte mais baixa com pouca mobilidade, né? Que ela tem sim um resultado hipertrófico e tal. Não tem estudos para outros grupos musculares, né? Mas é aquela questão, cara. Hoje, até nos dias de hoje, existem muitas fontes que são empíricas, que eu costumo falar. Então, assim, a gente. A área de educação física, de musculação, de hipertrofia em si, ela ainda não foi 100% desmistificada pela ciência. Ela só tá ali, cara, pra tá mostrando, pra tá sinalizando qual que é o caminho que mais favorece a maior parte das pessoas, entendeu? Então, você. No caso das parciais, é um exemplo deles. Então, quando você vê, por exemplo, o cara fazendo ali parciais para vastos, que é o que acontece muito, eu vejo muito Pacho fazendo, né? Tem a questão das parciais para o ombro também, panturrilha. A questão é, você vai estar ativando, assim,
empiricamente falando, né, obviamente não tem comprovação científica disso, hã, tem um resultado, existe uma adaptação celular, existe uma sinalização de proteínas ali que vai acontecer, e nem sempre, aquilo está sendo direcionado somente para dano muscular. Então, mas assim, novamente, né, não é algo que tem como a gente poder comprovar até o momento, né, porque os estudos estão ocorrendo até hoje, né, e é assim, pra mim é completamente válido, entendeu. Hã, porque ainda entra a questão da genética também, de como que o cara responde, sabe. Mano, o bebezinho tá gigante, hein. Caraca, mano. Essa elevação frontal também é muito boa. Eu vi que eles fizeram 2 padrões de elevação lateral, o desenvolvimento, e agora tá trabalhando a parte frontal. Cara, assim, dá pra fazer, cara, essa alternância de exercícios? Cara, dá, com tranquilidade. Por quê? O que vai ser importante você determinar? A sua prioridade, entendeu? Você sempre vai começar a semana e às vezes começar sempre os primeiros exercícios com aquilo que você quer melhorar mais, porque você já tá mais descansado, você já não tá com acúmulo de fadiga, o seu sistema nervoso é, por en- ele continua com os níveis estáveis, entendeu? Então, sim, cara, você às vezes, se você tá dando uma ênfase em braço, você não quer dar uma ênfase em, mesmo que prejudique um pouco a performance em costas ou em peito, cara, não tem problema nenhum você começar com bíceps ou tríceps, né? Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma acelerada. Opa, deu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok. Isso, deixa eu subir. Mais uma. Bora. Boa. Nossa, sim. E basicamente agora chegou no final do vídeo, né? Cara, eu acho que assim, o que eu tinha que comentar aqui também nesse vídeo eu já comentei, tá? Que é a parte também da parte psicológica, que eu acho que é muito importante. Claro que eles comentaram que mais na resenha também, algumas coisas, né? Foi só um papo ali de mais ou menos uns 9 minutos ali. O vídeo tem 30 minutos, né? Então eu não vou reagir a tudo que tá acontecendo, né? Só as melhores partes. Ahn, Quem quiser estar acrescentando algum comentário também, acho bem válido. Qualquer outra dúvida pode estar chamando no Instagram também. E minhas redes sociais vão estar também na descrição. Então, é isso e até.